comissões aprovam em conjunto parecer favorável ao potencial construtivo que será a obra de São Januário. Vamos falar também de ingressos emitidos para o clássico de domingo contra o Flamengo. Souza, será que o Vasco fez proposta para ele? E um zagueiro aí que está sendo ventilado, será que o Vasco já mostrou na prática interesse? Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo a bola rola, e como rola no Maracanã, Vasco Flamengo às 4 da tarde. Estaremos lá com todas as emoções do Clássico dos Milhões, né? Um campeonato que mexe muito com o Rio de Janeiro. Nos últimos tempos não tem tido muita graça esse clássico, mas a gente espera que dessa vez, até porque vem um treinador novo que vai estrear, o Álvaro Pacheco, e o time mostra evolução, até porque ele teve aí, eu diria, uma semana para treinar, já que o time, ele, na prática, fez o seu primeiro treino com todos os jogadores na última sexta-feira, e terá aí uma semana limpa para treinar antes do Clássico dos Milhões, enquanto o Flamengo joga no meio da semana pela sua vida lá na Libertadores da América. Então, é um jogo que deve ser muito emocionante, muito pegado, e que a gente espera que o Vasco saia com 3 pontos e aí acabe com o jejum, né? O Vasco não venceu eles esse ano ainda. Eles também não. O único confronto que teve pelo Campeonato Carioca foi 0-0, né, quando o Vigésimo tendo 2 gols tirados em cima da linha pelo Léo Pereira. E também eles tiveram a oportunidade de ganhar com um pênalti que o Gabi perdeu e o Léo Jardim defendeu. E então vai ser um jogo, deve ser pegado como foi no Carioca. E a gente espera vir com esses 3 pontos. Bom, e a curiosidade é que como que vai ser formado esse time, o Álvaro Pacheco será como ele vinha jogando lá em Portugal, né, com 3-5-2, com 3 zagueiros. E quem seria esses 3 zagueiros? Seria Medel, pelo que ele tem pedido ao Medel de não sair do Vasco, que ele tem um chileno, vê o chileno como volante. Então, a tendência é que, se for um esquema de 3 zagueiros, o João Vitor, o Léo e o Maicon. Mas vamos aguardar para ver que ainda estamos na segunda-feira, tem muita água para rolar até domingo. E está tendo lá uma conferência da CBF com todos os times da Série A, né, na reunião técnica para saber se o Campeonato Brasileiro volta mesmo nesse final de semana ou se continua paralisado. A tendência é que volte realmente, até porque no evento que teve no Maracanã ontem, um amistoso lá para ajudar os irmãos do Sul, né? E o presidente da CBF tem dito que o Campeonato Brasileiro vai terminar no dia 8. Né? E ele foi questionado até a ideia do Renato Gaúcho desse ano não ter rebaixamento. Ele falou que ia violar várias leis, a Lei Pelé, o próprio Estatuto da CBF, a Lei Orgânica do Esporte, enfim. E seria uma violação de várias leis que não daria para jogar uma competição sem rebaixamento. Então vamos aguardar essa reunião que eu estou falando estou gravando enquanto está rolando esse parecer técnico lá da CBF,
Vamos aguardar que, no caso aí, vai ser no Desperta Vascaíno qual foi o resultado. Bom, e um parecer de 17 comissões, né, da Câmara dos Vereadores deram parecer aprovando o potencial construtivo que dá um pontapé inicial para o potencial construtivo de São Januário. Mas ainda terá duas audiências públicas, uma delas na próxima quarta-feira na Barra da Tijuca. Passando dessa, terá mais uma, e aí os vereadores saem para votação, e a tendência é que o potencial construtivo aí sim saia do papel e as obras de São Januário comecem em dezembro. Até olha, devido ao calendário eleitoral, está sendo uma coisa rápida, né? Porque essa comissões, por exemplo, em tempo normal duraria 8 meses para ser concluída, e ela já foi formalizada em conjunto, e essas comissões deram um parecer favorável ao potencial construtivo. É a mágica do ano eleitoral, por assim dizer, mas de uma certa forma não deixa a gente feliz, porque quem foi a São Januário viu que o estádio realmente precisa de obras, até porque é óbvio, um estádio de 90 anos, né, e, inclusive a tendência é que seja concluída no ano do centenário de São Januário de 2027. Vamos aguardar para ver as cenas de próximos capítulos, que já terá já essa audiência pública na quarta-feira. Bom, e 15 mil ingressos emitidos para o Clássico dos Milhões. Olha a casa cheia lá no Maracanã, porque vai ser de torcida dividida, 50% a 50%. Os dois clubes chegaram a esse acordo antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar. Na verdade, desde o ano passado eles já fizeram esse acordo, e nesse turno o mando de campo é do Vasco, no retorno será o mando do Flamengo, e nada leva a crer que quando o Flamengo for o mandante eles não vão cumprir a parte deles, porque no ano passado eles cumpriram. Então, 50% a 50%, casa cheia lá no Maracanã. Vai ser um jogo de emoções, inclusive, já sabia que vai ser casa cheia. A TV Globo, inclusive, já anunciou que irá transmitir essa partida no domingo às 4 da tarde. Olha, muita emoção lá no Maracanã. Bom, e o Souza ainda não recebeu de forma oficial uma proposta do Vasco para ele sair da Turquia e vir junto com o Felipe Coutinho, assim, né, que ainda o contrato do Felipe Coutinho não foi assinado, os dois serem anunciados de forma oficial juntos. Mas o marketing do Vasco já trabalha com a intenção no anúncio do Felipe Coutinho, deverá ter aí várias ações de marketing, visando esse retorno do CRIA a São Januário. Pode falar em mercado, segundo o xará Thiago Machado, o zagueiro Laicon, que, de acordo com os colegas de Atenção Vascaíno, já é um nome também que interessa o clube, mas de acordo com o Thiago Machado, tem clubes brasileiros interessados num zagueiro de 29 anos, que pertence ao Everton, na Inglaterra, mas está emprestado, inclusive, mas que desses clubes brasileiros que já fizeram sondagem, oferta, procuraram pelo jogador, não é o Vasco.
Só repassando aí, cada um tem as suas próprias fontes, até as minhas, todo mundo tem as suas fontes, e a do Thiago, pelo menos, diz que o Laicon não foi procurado. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco, e a gente vai fazer uma reflexão aí na hora do almoço, que infelizmente hoje, uma era da internet, existe um tribunal, e quando não é o que a maioria quer ouvir, cancelam os outros. E não é em defesa, não é culpa, né? Sair como advogado de defesa deles, mas é questão de opinião que tem que ser respeitada, e a gente vai falar isso na hora do almoço também. Até mais. E o diretor de futebol, para encerrar nossa boa noite, o diretor de futebol, Felipe Martins, Pedro Martins, falou com a imprensa na saída da reunião da CBF, onde estabeleceu o retorno do Brasileirão, né, nesse final de semana, além de como que eles vão pôr os jogos dos times gaúchos, né, no calendário. Vai ter versão de mando de campo, e usarão a data da FIFA para pôr em dia os jogos dos times do Grêmio, do Inter, do Caxias também, que o Caxias joga a Série C, se não me engano. E isso tudo foi posto, falado no Conselho Técnico da CBF, e na saída dele, o Felipe Martins falou sobre o Felipe Coutinho e como que o Vasco está se preparando para a janela do meio do ano. Veja. Eu não posso deixar de te perguntar, Felipe Coutinho, o que a gente pode falar para o torcedor do Vasco nesse momento? Pode falar que o Vasco está se preparando aí, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências, e aí, quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. Você acompanha o noticiário, assim, fica vendo a reação dos torcedores, a maneira como a imprensa está tratando do assunto. Fala um pouco do teu bastidor. Eu tenho acompanhado muito o Vasco de todos os lados, né? Primeiro nas rotinas, os meus primeiros dias aqui foi para entrar com profundidade na rotina, entender os atletas, entender os funcionários, mas também olhar para fora, né? Olhar a expectativa da torcida, olhar a história da instituição, né? E eu acredito que tudo isso faz parte das próximas ações aí que a gente vai tomar pensando no bem do Vasco. O departamento de marketing do Vasco já trabalha como que será um anúncio do Felipe Coutinho. Aliás, terá ação de marketing envolvendo o retorno do CRIA. Tudo isso será divulgado em breve. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. A gente vai ter uma resenha falando justamente do marketing do Vasco, já que teve colegas falando sobre, dando suas opiniões, e não existe nem certo nem errado, mas acho que faltou eles perceberem uma coisa: o marketing do Vasco é falho, e eu vou explicar na hora do almoço o porquê. Até mais.